Oramos assim, meu Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido? Então abra a sua Bíblia aí, vamos ler juntos. Capítulo 9, versículo 15. O texto da palavra fala sobre o momento em que Paulo, o então chamado Saulo, se converteu. Saulo acabara de ter um encontro com o Senhor Jesus e ele se converte. E Ananias, servo do Deus Altíssimo, ele é convocado para fazer a primeira visita a Saulo e orar por ele. E o Senhor, falando com Ananias, diz a ele o quão precioso é Saulo para a obra do Senhor. E o texto diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve sofrer pelo meu nome. Pelo meu nome. Vamos ler aí o verso 16 juntos. E eu lhe mostrarei o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então, Saulo recebe a visita de Ananias, é curado, é sarado, é cheio do Espírito Santo e é batizado. Está aí no final desse episódio. Quando nós observamos o porquê que o Senhor Jesus falou assim com Ananias, ele falou porque Ananias havia dito: Senhor, eu tenho ouvido o quanto este homem tem causado males à tua igreja, o quanto tem perseguido e até tem prendido pessoas. O texto da palavra então destaca que o Senhor o escolheu como um vaso, e ele seria usado das mãos do Senhor para fazer a obra do Senhor. E o texto diz: eu lhe mostrarei quanto deve sofrer pelo meu nome. Eu me lembro que em uma mensagem anterior eu expliquei aqui aos irmãos sobre o nome de Jesus. O nome de Jesus é o nome que é sobre todo nome. É a solução de Deus para os homens, para o pecado do homem. Jesus é a solução. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Veja, quando Jesus proferiu essa palavra, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ele não fez o contrário, ele não disse assim: eu sou a vida, eu sou a verdade, eu sou o caminho. O texto da palavra estabelece a ordem. Eu sou o caminho, como que dizendo, eu sou o caminho que todos devem andar. Aqueles que me seguem encontrarão a verdade. Então, mediante a caminhada com ele, ele abre a visão da pessoa. E a verdade que ele mesmo declarou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Dando vazão, abertura para a segunda nomenclatura a terceira nomenclatura de Jesus, que é: ele é a vida. Você, para receber a vida, você precisa estar no caminho, precisa estar na verdade, e então você conhecerá a vida. Isso tudo está manifesto no nome de Jesus. Entenda, o nome de Jesus, a autoridade do nome de Jesus é a chave para você ser recebido. Quando nós oramos e temos as nossas orações respondidas, nós temos elas respondidas em nome de Jesus. O próprio Jesus, ensinando os discípulos em João capítulo 14, ele diz: tudo o que pedirdes em meu nome, eu o farei. Como assim? Quando eu peço a Deus em nome de Jesus, o Pai responde. Por quê? Porque eu estou pedindo na autoridade dele, que foi à cruz e subiu à cruz por vontade própria e sem pecado. Portanto, conquistou a autoridade
e venceu a morte e o pecado. E Ele agora me chama a estar seguindo no caminho, na verdade e vivendo sua vida. Isso tudo está no nome de Jesus. E eu estou ministrando, recapitulando isso até agora, para que entendamos o que o Senhor Jesus estava dizendo no verso 16. Acompanhe, eu quero reler. Eu lhe mostrarei o quanto deve sofrer pelo meu nome. E aqui, meus irmãos, nós queremos estabelecer uma verdade, um princípio de Deus extraordinário. Se você está pensando que as coisas de Deus são de qualquer jeito e você vai conquistá-las, consegui-las e vai ver o nome do Senhor manifesto sem esforço, sem lutar, sem dedicar-se e muitas vezes sofrendo até dano, você precisa ser liberto dessa visão. Você já deve ter ouvido, e eu sei que você já está liberto disso. Mas você lembra de ter visto alguém que acreditava que andar com Deus é não ter problema. Se Deus está comigo, eu não tenho lutas, eu não tenho situação difícil, só tenho bonança. Isso não é verdade. Por quê? O próprio Jesus disse que no mundo teríamos aflições, e Ele mesmo disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. A própria Escritura, quando em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, destaca sobre a armadura de Deus. Lá você vai encontrar a passagem que diz que revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e tendo feito tudo, ficar firmes. Mas isso só é possível com a armadura de Deus. Se você for estudar sobre a armadura de Deus, você vai descobrir que a armadura de Deus é a manifestação das verdades de Deus na vida de uma pessoa. O escudo da fé é a utilização da sua fé na Escritura, então você estará protegido de todo dardo inflamado do maligno. O capacete da salvação só será manifesto se você conhece doutrina, o ensino bíblico que diz que você foi salvo e você está na mão dele e você não pode ser arrebatado da mão do Senhor. Se você conhece o ensino de que seu nome está escrito no livro da vida, e isso é convicção profunda na sua vida, o diabo vai tentar fazer de qualquer jeito, mas não conseguirá derrubar você, porque você está protegido por tudo quanto Deus te deu em Cristo Jesus. Ou seja, não há uma vida espiritual sem esforço, não há uma vida fortalecida sem dedicação. E, meus irmãos, nós tememos que, eu tenho observado, aliás, que a vida que o mundo tenta passar, de que a vida boa é uma vida maravilhosa, sempre desfrutando de coisas boas, isso tem influenciado a igreja. Eu posso dizer a você, talvez a sua vida não, mas de uma forma geral, certamente, em tantos lugares a igreja está, aonde a pessoa acaba olhando para a responsabilidade e o nível de envolvimento com Deus que ela precisa ter para alcançar êxito no casamento, por exemplo. E aí a pessoa olha para o volume de esforço e de dedicação, e então essa pessoa, ela tende a desanimar e procurar os meios mais fáceis. Qual é os meios mais fáceis do nosso tempo? Aonde só há promessas de que você vai vencer, mas não é dito como. Aliás, meus irmãos, é incrível como no nosso tempo existe demais, aonde pessoas gostam de ouvir que receberão a vitória, receberão a bênção, mas isso mediante uma oração de alguém, mediante uma pregação no culto, mas na verdade
para que o nome do Senhor seja manifesto com toda a sua profundidade e bênçãos, é necessário muitas vezes lutar intensamente. E aí eu quero recapitular meu último texto que eu estou recapitulando, que é o texto de Atos capítulo 14, aí ainda no texto de Atos, mantenha sua Bíblia aberta em Atos, e aí eu quero pegar um exemplo, e tenho lido já, hoje é a terceira vez que eu estou lendo esse texto, e é a última que eu vou ler dessa forma. Atos capítulo 14, Paulo está pregando a palavra, ele não é aceito, então é apedrejado. E eu tenho observado como exemplo o que aconteceu aqui. Ele é apedrejado, meus irmãos. Ele está pregando a palavra. E diz o texto no verso 19: chegaram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, os quais, tendo convencido a multidão, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estava morto. Os discípulos, porém, se ajuntaram em volta de Paulo. Ele se levantou, repita aí comigo, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, repita mais uma vez, no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. Tendo pregado, repita, tendo pregado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia. Voltaram para onde, meus irmãos? Para o mesmo lugar que haviam saído. Meus irmãos, veja o nível que nós estamos vivendo. Você vai encontrar, e talvez você já passou por isso. Você estava lá vivendo o pior momento da sua vida. Aí, alguém perguntou, mas o que está acontecendo? Eu digo, não, rapaz, eu não sei o que vai ser de mim. Aí, você listou que alguém falou de você. Irmãos, isso é uma das coisas que mais magoa os outros, né? As pessoas. Fulano falou de você, você soube. E você pensou, porque aquela pessoa é da mesma igreja que você. Irmão, estou dizendo você, mas é aleatório, né? Estou dizendo para as paredes, hein? Hein? Para as paredes, amém? Diga amém aí, meu irmão, hein? Né? Nem tem que ser pela fé, né? Aí você soube que aquela pessoa que era seu amigo não é bem assim. Aí você pensou, não sei se eu vou continuar naquela igreja. Ou você pensou até mesmo, não sabia mais se você acreditava. Irmãos, e todo mundo aqui, sem exceção, pastor, todo mundo, em algum momento nós já pensamos alguma loucura. E se não pensou, olha, se você for Pinóquio, vai crescer o nariz agora, né? Porque não, se você, vai que você é um anjo de Deus, né? Pastor, eu nunca pensei isso. Todo mundo lembra daquela história dos 3 meninos na frente da igreja? Quem lembra aqui? Quem lembra? Estava lá 3 meninos, um trouxe o cachorrinho, e ele não queria o cachorro, ele não sabia se ele queria o cachorro, ele queria dividir com os amigos dele. Não, rapaz, você leva o cachorro. Aí eles resolveram fazer um concurso de quem contasse a pior mentira. Quem contasse a mentira mais mentirosa, levaria o cachorro. O pastor da igreja, podia não ser o pastor, né? Podia ser o diácono, mas é o pastor, irmãos, foi o pastor. O pastor listou aqueles meninos juntos, onde tem menino, aqueles 3 juntos, alguma coisa vai acontecer. Aí ele viu o cachorro. Meu Deus, eu vou lá ver o que esses meninos estão aprontando. E aí, chegando lá, ele perguntou, o que vocês estão aprontando aí com esse cachorro? Aí eles explicaram para o pastor, não, ele está aqui porque vamos decidir quem é que vai levar o cachorro. E quem contar a pior mentira, a mentira mais mentirosa, leva. Aí o pastor olhou e disse, olha, menino, na idade de vocês eu nunca menti. E aí eles ficaram olhando uns para os outros, aí pegaram o cachorro e disse, pastor, é seu, pode levar. O senhor ganhou o cachorro. Essa foi horrível, né, irmãos? Mas é uma boa
história para contar que não escapa a ninguém. Que conversa de que na idade de vocês eu nunca menti, meu amigo. Quem aqui, meu irmão, não era fácil? Eita, se só eu. O Genivaldo levantou as duas mãos ali. Rapaz, só tem alguns, o resto é tudo anjo voando. Não é tudo anjo. Irmãos, quem aqui deu trabalho? Quem aqui deu trabalho? Opa, rapaz, olha. Né? Irmãos, todos nós. E o restante não levantou a mão, só não lembra. Mas você deu algum trabalho em algum momento. E você jurava que você estava certo. Quer ver uma? Nós que somos adultos, no dia que pegou lá uns cascudos do pai, na hora odiou, pensou de fugir de casa. Mas hoje você sabe que se não tivesse acontecido aquilo, você talvez hoje estivesse vivo, por exemplo. Não é? Então, nós precisamos compreender isso. Então, nós temos uma geração que por muito pouco, meus irmãos, enfraquece na fé. Eu quero deixar claro para você, entenda, eu não estou aqui jogando indireta para ninguém, os irmãos sabem que eu não faço isso. Eu estou jogando uma direta para a igreja, que eu estou ensinando a Escritura. Nós precisamos ter a nossa vida espiritual resolvida de tal forma que nós não perdemos o foco, e o foco é a pregação do Evangelho a todas as pessoas. A minha vida transformada, somada ao corpo de Cristo, a minha vida abençoada. Aí alguém diz assim, abençoada como, pastor? Eu tenho todas as lutas de qualquer pessoa, mas eu sei em quem tenho crido e sei que em breve Ele se levantará em meu favor. E eu estou com foco na obra do Senhor. Como que eu vou fazer isso, pastor? Eu não sou um pregador que nem o senhor. Meu irmão, você tem pessoas ao seu redor que não conhecem Cristo. Está aí a obra do Senhor na sua vida. E o texto da palavra mostra que Paulo estava vivendo o que Jesus disse: eu lhe mostrarei o quanto deve sofrer pelo meu nome. E veja, ele é apedrejado, ele estava moído das pedras, e ele é deixado ali. Os irmãos chegam, ele entra na cidade. Meus irmãos, se é hoje por um garoto que é garoto no coração, né? Você já viu, né? Já viu isso? Irmãos, esse tempo é um tempo muito difícil, né? Porque se for fazer uma obra, era só quando a gente era garoto. Quem tem hoje 40, 45, é que a gente conseguia levantar uma saca de cimento. Hoje em dia, o caba olha assim e diz, rapaz, eu vou rachar no meio se eu pegar esse negócio. Né? Irmãos, quem nunca recebeu uma missão pequenininho de carregar tijolos para dentro do quintal? Quem nunca recebeu? Essa geração é uma geração que paga alguém, porque os filhos não têm coragem de fazer. Aqui não, aqui está todo mundo vacinado, né? Aqui não tem isso, né? Estou falando as paredes, mas é claro que eu estou falando as paredes, você está abençoado. Mas eu estou dizendo sobre essa geração. E isso, irmãos, é um problema. Por quê? Porque nós estamos vendo uma geração fraca. E quando chega no Evangelho, se não é o poder de Deus extremo na vida dele para quebrar isso, qualquer coisa a pessoa larga a fé. Eu quero dizer para você que você que está pensando em largar a fé, está chamado aquele famoso desanimado. Você tem que fazer essa pergunta: se o Evangelho dependesse de você, só tivesse você para pregar às nações, o que seria das nações então? E isso tem que causar um turbilhão aí, ao ponto de você se lançar aos pés da cruz e você se arrepender dos seus pecados. Que pecado? Pecado de cuidar somente da própria vida e ser dodói, ao ponto de qualquer coisa tira você do caminho. Meus irmãos, quando nós lemos textos como os textos que falam a respeito do sacrifício de Paulo, onde nesse texto aqui, por exemplo, ele não fica uma semana
de molho porque foi apedrejado. Não, não. No outro dia, ele segue para outra cidade para pregar o evangelho. Como é que seria nessa geração? Estou há 2 meses de molho, vamos ver o que eu vou fazer. Não, rapaz, mas só tem você para pregar. Não tem problema, eu tenho que olhar para a minha situação. Já notaram isso? Aliás, já disse aqui, essa é uma geração que a pessoa está fazendo errado publicamente. Se você for lá corrigir, corre risco de você apanhar. Corre risco de você arrumar problema. Por quê? Porque é uma geração que não aceita ser corrigido. E aí, meu irmão, vem para o Evangelho, não aceita ser corrigido. A Bíblia diz que o sábio, quando é corrigido, se alegra. Então, se você fica mal quando é corrigido, você pode entender que você não é sábio. E aí eu não vou usar a palavra que alguém possa querer usar. Ou seja, inteligente, sábio mesmo, é quem cresce, quem progride, e não quem recua, dodói. Então, a palavra que Deus estava ministrando através de Paulo, sabe qual era, meus irmãos? Entenda bem, e Deus encheu meu coração com essa palavra. Mas antes eu quero ler com você, abra aí a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 25. 2 Coríntios, capítulo 11, por gentileza. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 25. Diz assim a palavra. Olha só, há uma listagem aqui do sofrimento de Paulo. E Paulo começa falando. O texto diz assim, versículo 23. Sou ministro de Cristo, eu ainda mais, falo como fora de mim. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, muito mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigos de morte, muitas vezes. Aí o verso 24, repita, ouvindo a sua voz. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com vara, 1 vez fui apedrejado, e é o texto que acabamos de ler, né? 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Meus irmãos, olha a lista de lutas de Paulo. Verso 27, ouvindo a sua voz, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Agora mais forte, ouvindo a própria voz, além das coisas exteriores, há o que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. E aí eu vou resumir para você o que Deus estava fazendo através de Paulo. Meus irmãos, Jesus foi à cruz. Jesus venceu o pecado, venceu a morte, conquistou a vida eterna a todos os homens que se convertem a Deus em Cristo Jesus. Só que Jesus subiu para a glória. E aí eu estou usando o só para poder abrir a sua visão para uma coisa. E agora o que será? Aí Deus pega o apóstolo Paulo, que não era um dos apóstolos que andou com Jesus, e faz através dele uma obra tal, que chama a atenção inclusive dos próprios apóstolos.
Você lê Atos dos Apóstolos pode ser considerado praticamente Atos do Espírito Santo, Atos da igreja, mas pode-se dizer que é os Atos de Deus através de Paulo. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Sabe o que é que Deus estava fazendo, irmãos? Para ninguém falar que só conseguiu porque era apóstolo que andou com Jesus, vou levantar um que não tinha nada a ver com eles. Pelo contrário, era contra eles. E vou fazer através dele uma obra tal que ninguém poderá dizer, não consigo. Meus irmãos, eu acabei de passar para você o resumo da obra do Senhor, dizendo a todos nós que todos nós vamos conseguir sim lutar para que o nome do Senhor seja conhecido. Eu estou falando daquela pessoa que ouviu de Deus que tem que acordar de madrugada. Eu estou falando daquela pessoa que por obediência passará situações de grande sofrimento, mas que o nome do Senhor será glorificado. Eu estou dizendo para você, meu irmão, essa geração é uma geração que precisa, como nunca, de homens que olham para Cristo e olham para a obra de Cristo na vida de Paulo. Influenciou a igreja. Meus irmãos, os 4 evangelhos ensinam profundidade de Deus em Cristo Jesus, mas as cartas de Paulo esmiuçam o assunto e vai profundamente. Entrou nos átomos da fé e mostrou o seu interior. Eu citei aqui, por exemplo, um homem de Deus, Dr. Lloyd Jones, que pregou na sua igreja durante 3 anos o texto de Romanos. São, se eu não me engano, 21 volumes, ou são 19 volumes, eu não me recordo agora, meus irmãos, eu comprei um já, que são as suas pregações. 3 anos pregando Romanos, pregação expositiva. Por que demorou tanto tempo? Porque o texto de Romanos e o texto de Hebreus são os textos do Novo Testamento que vão mais a fundo na fé. Você quer conhecer o plano de Deus? Estude o texto de Romanos. Você quer se firmar na fé? Estude o texto de Hebreus. Aliás, o alvo do texto de Hebreus era porque muitos judeus estavam voltando para o judaísmo. Então, olhando para o texto de Hebreus, eles eram resgatados, e esse é o propósito maior, no meu entendimento, daquilo que está escrito: trazer os dispersos da fé. Meus irmãos, nós precisamos compreender que a caminhada cristã está em jogo o conhecimento do nome de Jesus, e você, mãe, você terá que demandar esforço para abençoar os seus filhos, terá que demandar esforço para abençoar o seu marido sendo auxiliadora. Para você ter uma ideia, eu vou dar um exemplo para você claro disso, não é? Eu dizia a um casal, eu digo, olha, eu até brinquei ontem, né? Eu dei um livro para eles lerem, é um curso de noivos que eu estou ministrando. Atualmente, eu vou começar um novo agora essa semana, se Deus quiser, mas total de 3 casais que eu estou acompanhando. E um deles, eu dei um livro para ler. Passou cerca de um mês, leu 2 capítulos do livro. Aí, determinado encontro, eu disse para eles, esse assunto aqui, falava sobre governo, que o homem deve governar e tudo. Para o homem governar, tem que ser altamente conhecedor das promessas da Escritura. Inclusive, se vocês não conseguirem ler o livro, os livros que eu estou passando, é melhor até adiar o casamento. Irmãos, eu devia ter dito antes, né? Porque no próximo encontro, que foi ontem, no próximo encontro eu perguntei, já leu o livro? Todinho, pastor. Aí eu brinquei dizendo, rapaz, eu só disse um exemplo, né? Ou seja, a pessoa tão animada para casar, né, irmãos? Aí eu digo, opa, peraí, realmente eu tenho que ler o livro. Mas leu assim no estalar de dedos. Mas
aquela coisa que eu disse que era um exemplo só e depois uma brincadeira, era uma verdade. Nós estamos lidando, você se prepara para viajar, você se prepara para atividades que você firma, que você gosta, se prepara para ir para a academia, se prepara para fazer isso ou aquilo para você. Mas para o casamento é necessário preparo. Para ter filhos é necessário preparo. Você não tem filhos ainda? Melhor momento para se preparar. Você não está casado ainda? Melhor momento para se preparar, sendo cheio do conhecimento do Senhor. Mas para que você alcance êxito, eu estou dizendo para você, é necessário que você entenda que demandará esforço. Se você for apedrejado, eu quero dizer para você, não faltará alguém para te ajudar a se levantar, mas você tem que entrar na cidade no outro dia, você tem que continuar o que você estava fazendo. Você não vai parar porque alguém pisou no seu pé. Você vai abençoar a pessoa. Meus irmãos, crente não deve carregar mágoa, crente não deve viver uma vida magoado. Então você vai abençoar, liberar perdão, e você vai estabelecer a continuidade do propósito. O propósito da igreja é fazer Cristo conhecido. Se você talvez reclamou em algum momento que aqui na sua igreja ou naquela igreja que você faz parte, eu não sei, você, aqui não tem isso, aqui não tem aquilo. Irmãos, porque você sabe que durante um tempo, eu me lembro do tempo que nas igrejas havia uma concorrência de quem dava mais testemunho. E eu me lembro, o ex-bruxo, ex-isso, ex-aquilo outro. Quem lembra desse tempo? Hoje em dia não se ouve mais, como se ouvia no passado. Até eu me lembro que na igreja que eu era seminarista, era uma concorrência, era cada ex-isso, ex-aquilo. Aí eu até um dia falei, eu digo, meu Deus, daqui um dia vai ter alguém dando testemunho. Não, sou um ex-ET. E eu decidi que eu ia parar de ser ET, e eu me arrependi de viver enganando e tudo. Ou seja, uma coisa, porque uma criatividade, e quantos testemunhos daquele era só história, quantos nós já ouvimos, que deu testemunho e depois descobriu que não era nada daquilo. Agora, pergunte às pessoas que lotavam as igrejas, as pessoas gostam de novidade, mas não gostam de mudar. Você já deve ter ouvido esse ditado. Eu quero dizer para você que nós precisamos voltar à missão. E a missão é que eu estou zelando pela minha vida espiritual, porque Deus me chamou para ser um ganhador de almas. A missão é que eu, como Paulo, eu fui chamado para viver a fé. Você já deve ter ouvido a frase assim, alguém dizendo, em algum momento da sua vida você já ouviu, se nós vivêssemos na época de Paulo, se nós tivéssemos tido o privilégio de ver Jesus como os discípulos. Meus irmãos, as pessoas atribuindo a outros tempos a bênção, quando a bênção está conosco hoje, agora, nesse momento. Porque o Espírito de Deus está em você 24 horas por dia. Você tem toda a Escritura para levar para onde você quiser. Eu tenho ensinado uma coisa que eu nunca ouvi, mas que é uma pura realidade, está na nossa frente. Na época de Jesus, ninguém levava a Bíblia debaixo do braço. Você sabe disso, não é? Porque ela estava em pergaminhos, os pergaminhos eram pesados. Hoje em dia nós podemos ter a Bíblia no celular, meu irmão. Nós estamos vivendo a geração que não tem como dar desculpa de que não pode ler a Bíblia. Eu me lembro que na época que eu me converti, a internet ainda não existia, eu me converti no final de 92. A internet a partir de 95, ir para um grupo seleto, pequeno. Mas eu me recordo que só tinha Bíblia de papel mesmo. Bíblia de estudo só tinha 4. Posso dizer o nome delas aqui para você. Uma delas era a Bíblia Shed. E eu me lembro que, como não tinha como estar ali disfarçando uma Bíblia, eu me lembro que eu só andava com a Bíblia para cima e para baixo. Meu pai era contra.
E um dia meu pai quis proibir, aliás, declarou: pare de andar com a Bíblia, não quero ver você mais lendo a Bíblia. Você não vai mais andar lendo a Bíblia, nem vai sair com a Bíblia para lugar nenhum. Preciso dizer para você que eu não cumpri essa ordem. Claro que eu não pude cumprir, só não lia na frente dele. Eu poderia naquele tempo dar desculpa, não posso ler porque meu pai disse. Meus irmãos, só podia se carregar uma Bíblia de papel. Você quer dicionário bíblico? Você tem na internet de graça. Eu me lembro do tempo que eu tinha que dizer assim: compre um dicionário Aurélio. Não, agora você tem de graça. Essa geração, no dia do juízo, não poderá dar desculpas. E quero deixar claro que não tem como dar desculpa. Se eu perguntar aqui quem já teve uma experiência com Deus que você achava que ia morrer, dado a presença poderosa do Senhor, eu creio que muitas pessoas aqui levantariam a mão. Meu irmão, não há como dar desculpas diante de Deus. A sua glória preenche tudo. Você não lembra de nada além da sua glória. Quando a glória de Deus se manifesta, o poder de Deus, a ênfase é Ele. E aí eu estou dizendo para você, nunca se teve um povo tão vazio de Deus. Por quê, pastor? Porque se tivesse cheio de Deus, a ênfase seria sempre Deus. E em muitos lugares, para não dizer a maioria, e aí eu volto a dizer, eu estou dizendo, irmãos, a igreja de uma forma geral, a ênfase são as pessoas e seus problemas pessoais. Você não viu Deus. Se você tivesse visto Deus, se Cristo tivesse se revelado no nível que Ele deseja se revelar, a ênfase da sua vida é o conhecimento do seu nome. E aí, meu irmão, não tem barreira. E aí, meu irmão, não tem dificuldade que você não transpasse. Não tem luta que você não vá até o fim. Porque a ênfase é o Deus da glória. Se o Deus da glória é o seu Deus, não há nada que tire você do propósito. Se você está sentado aí, medindo as palavras do pregador, você está vazio de Deus. Porque a sua ênfase está no que os homens fazem e não em o que Deus fez por você. Eu vou lhe dizer como é que eu ouço pregações. Eu estou ouvindo pregação, eu ouço na expectativa que Deus vai falar comigo. Eu vou ler um livro, eu leio na expectativa de que Deus vai ministrar algo novo que eu não sei. Por quê? Porque eu persigo o projeto. Eu preciso conhecer a Deus mais e mais e mais e viver para a glória de Deus. O tema dessa mensagem, dessa série, como você sabe, como viver a vida para a glória de Deus. Para você viver a vida para a glória de Deus, você tem que estar muito bem resolvido, que você foi chamado para sofrer pelo nome de Jesus. Repita comigo: eu fui chamado. Fique de pé. Eu fui chamado para sofrer pelo nome de Jesus. Eu quero crer que não ficou mais fraco essa parte. Eu estou confrontando mesmo. Eu fui chamado, levante sua mão. Eu fui chamado para sofrer pelo nome de Jesus. Feche os teus olhos, de mão levantada. Que a unção de Deus venha sobre a sua vida agora. Que o poder do Espírito venha sobre você. Que você seja cheio do Espírito Santo. Que o poder do Espírito paire sobre a sua vida. Que o Espírito de Deus renove os dons espirituais. Que o Espírito Santo renove o amor pelo Senhor. Que o Espírito do Senhor seja sobre você, animando sua vida para servir a Deus. Você caminha em santidade por prazer na obra do Senhor, na vida diante de Deus. A sua oração será feita movido pelo Espírito Santo.
A palavra de Deus será pregada, movida pelo Espírito Santo do Senhor. Que estas mãos levantadas sejam ungidas. Que você, ao chegar no seu trabalho, a presença de Deus entre lá com você. O poder do Espírito seja sobre a sua vida, guardando sua mente, seu coração. E que a obra do Senhor apareça através da sua vida. Você é sal, você é luz do mundo. Meu Pai, na autoridade do Teu nome eu te peço, Senhor, seja assim, meu Deus, sobre a Tua igreja. Esta igreja seja, Senhor, instrumento nas Tuas mãos, aonde ela está espalhada. Nós oramos, Pai, pedindo que o Senhor mova a Tua presença, o Teu poder seja estabelecido, que a Tua obra, Senhor, apareça através da Tua igreja. Oramos assim, meu Deus, em nome de Jesus. Aleluia.